Boa noite a todos. Vamos começar a nos acalmar. Acalmar o ambiente. Hoje, mais do que nunca, isso é necessário, né? Porque a casa está bem cheia. E é calor humano e é calor de verdade, né? Então, junta as duas coisas, fica bem vibrante, né? A situação. Esperar alguns que estão precisando se acomodar. Então, vamos lá. Boa noite a todos. É com muita alegria no coração que o Centro Espírita Poder da Fé promove esse evento e tem a alegria e a honra de receber todos vocês. De que maneira que nós chegamos a esse caminho para promover esse evento, esse seminário? Eu sempre discutindo com a Silmara, que a gente tem aqui no Centro Espírita Poder da Fé uma frente de estudo das obras de André Luiz, do Livro dos Espíritos, e todas as palestras públicas, elas se baseiam no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, faltava, né? A gente achava que estava faltando essa lacuna para o Livro dos Médios, para o Céu e o Inferno, e para a Gênese. Então, dessa maneira, nós idealizamos seminários agora para 2025 de O Livro dos Médios, 2026 o Céu e o Inferno e 2027 a Gênese. Só que a gente pensava, se a gente fosse fazer toda semana, iria decorrer naquele problema. São as mesmas pessoas que vêm na quarta, vêm na quinta, vêm na reunião mediúnica, e também viria no estudo. E sem pensar na questão de mais um compromisso, mais um dia de estudo. Então, foi dessa forma que nós chegamos nessa formatação de estudo, propondo para vocês estudos trimestrais. Então, são estudos trimestrais que dá para a gente se organizar, agendar, não fica pesado, não fica corrido para ninguém. E foi dessa forma que a gente organizou o primeiro nosso estudo sobre o Livro dos Médios. E estamos hoje aqui, dia 24, dia 25, recebendo o nosso queridíssimo Carlos Campetti, vice-presidente da FEB, que muito nos honra com a sua presença e, com certeza, as informações que ele vai trazer para a gente sobre o Livro dos Médios serão preciosíssimas. Eu gostaria, porque é com muito orgulho que eu vejo a casa mesclada de participantes de muitas casas espíritas, não só aqui de Prudente e de região. Então, pela lista de inscritos, eu vou agradecer rapidamente falando o nome, para a gente não tomar o tempo do Carlos Campetti. E se porventura tiver algum representante de alguma casa que eu não falar, que pode ter feito a inscrição hoje, pode erguer a mão, olha, está faltando a nossa casa que você não citou. Então, a gente gostaria muito de agradecer a Deus e a Jesus por esse momento, agradecer o Centro Espírita Poder da Fé, na figura do nosso presidente Afonso, que está ali bonitinho atrás, do nosso vice-presidente Ivan Alves, que ele já me deu aí o oi, e da Silmara, né, que é a nossa grande representante. Olha lá, deu tchauzinho lá atrás. A nossa grande representante, né, a nossa grande mentora aqui na casa. Então, gostaríamos de agradecer com muito amor, com muito carinho, e que receba o nosso abraço carinhoso e fraterno, os representantes do Centro Espírita Amor e Caridade de Presidente Prudente,
Centro Espírita Amor e Caridade de Pirapozinho, Centro Espírita Amor e Caridade de Presidente Venceslau, Associação Assistencial Adolfo Bezerra de Menezes, de Presidente Prudente, Associação Espírita Joana de Ângeles, da minha terra natal, Mirante do Paranapanema, Centro Espírita Caminho da Luz, de Regente Feijó, Centro Espírita Poder da Fé, que temos mais de 60 inscritos. Parabéns, representantes do Centro Espírita Poder da Fé. Honraram realmente e abraçaram a causa. Centro de Estudo Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, da Avenida da Saudade. Centro de Estudos Espíritas Estrela do Oriente. Centro Espírita André Luiz, de Presidente Prudente. Centro Espírita Jesus o Nazareno, de Presidente Prudente. Centro Espírita da Paz, Paraguaçu Paulista. Grupo de Assistência e Estudos Espíritas Eurípides Barçanufo, de Martinópolis. Grupo de Estudos Espíritas Emmanuel, de Martinópolis. Grupo Assistencial Auxílio Fraterno Amélia Zambelli. Grupo Espírita Esperança, Presidente Prudente. Humildade e Fraternidade Universal, de Presidente Venceslau. Centro Espírita Irmã Benigna. Núcleo Umbandista Sagrado Coração. O Consolador Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Uma inscrição que só está Paraguaçu Paulista. E Sociedade de Estudos Espíritas Presidente Prudente. Algum representante de alguma casa que não foi citada? Grupo de Umbanda São Jerônimo. Obrigado, Leandro. Mais alguém? Então, que sejam todos bem-vindos, que a gente possa ter uma noite abençoada. Nesse momento, vamos chamar a doutora Maria Assunção, que nós estamos, Sinara e Cibele, no nosso modelito, combinamos, tá? Na sintonia, ela em casa e eu na minha, tá? Ela fará a prece. Doutora Assunção, que é a nossa parceira e palestrante todo primeiro domingo, e é uma parceira incondicional de tudo que a gente precisa. Eu fico nas orelhas dela sempre, sempre pedindo, né, doutora? Ela vai nos brindar com a sua prece, para que a gente possa começar os nossos estudos da noite. Boa noite a todos. Estamos aqui em nome do Cristo, certos da sua presença entre nós. Sentimos as suas vibrações de paz e de amor que nos envolvem, e juntos, unidos em pensamento, possamos fazer uma prece de agradecimento. Agradecimento pela oportunidade bendita de aqui estarmos. Agradecimento ao Deus, ao Pai Criador. Agradecimento a Jesus, nosso Mestre amado, nosso modelo e guia. Agradecimento aos nossos amigos espirituais, aos mentores dessa casa de oração, a todos os seus trabalhadores desencarnados e encarnados, que aqui nos acolhem tão carinhosamente. Agradecimento ao nosso irmão Carlos Campetti, que amorosamente nos doa o seu tempo e o seu saber. Que a sua jornada aqui em Presidente Prudente seja um rastro de luz e de aprendizado, e que ele leve consigo o nosso carinho e a nossa gratidão. Somos moradores desse grande planeta escola. Somos aprendizes, e aqui estamos para aprender mais sobre a mediunidade, sobre os seus mecanismos. Mediunidade que foi a forma como Jesus cumpriu a promessa do Consolador, enviando os Espíritos de Deus, os Espíritos do Senhor, virtudes do céu, que como exércitos
vieram povoar toda a terra para clarear os nossos caminhos, para abrir os olhos aos cegos, para dissipar as trevas, para confundir os orgulhosos e honrar os justos. Essas vozes do céu vêm nos ensinar a despertar a nossa consciência, a trabalhar a forma de trabalhar a nossa transformação moral e, assim, a conquista do reino dos céus em cada um de nós. Que possamos aproveitar estes ensinamentos, que possamos abrir as nossas mentes e os nossos corações para aprender, para vivenciar e para divulgar essa doutrina consoladora que tem como base, como pilar, o aprendizado do amor. Que o Senhor nos ilumine e nos guie, que nos conduza e que a sua fé, a sua paz permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Então, com vocês, ele mesmo fará a sua apresentação. Vamos sair um pouquinho do usual, né? Com vocês, nosso querido Carlos Campetti, de Brasília. Boa noite a todos. A Séries pediu que a gente comentasse alguma coisa. Nós nascemos em Tanabi, aqui no estado de São Paulo, e a nossa família tinha recentemente se tornado espírita por causa de um tio que tinha sido desenganado por 3 médicos, estava tuberculoso, ia desencarnar, na época morrer, né? A família toda católica, e a prefeitura ameaçou a família de levá-lo para fora da cidade porque ele estava contaminando os demais, né, com risco. Aí alguém chegou e disse para a mãe dele, seria minha futura avó: tem um curandeiro aqui na cidade, ele já curou várias pessoas. Ela disse: chama o homem, pelo meu filho eu faço qualquer coisa. Aí um dos filhos, eram 9, né? Foi lá buscar o homem. Só que o homem disse que ele não podia ir naquele momento, porque ele estava trabalhando como construtor e ele iria quando terminasse o trabalho dele naquele dia. E aí o irmão disse assim: mas quando o senhor for lá, meu irmão pode estar morto, ele está para morrer? Ele disse: não, de jeito algum, seu irmão não vai morrer disso. Diga para sua mãe ficar tranquila. Eu trabalho para sustentar a minha família. Pensem se ele é era um curandeiro. Então, quando terminou o expediente dele, ele foi. Chegou lá, olhou o tio na cama, seria o meu futuro tio, e disse para a mãe: ele não tem tuberculose. E ele também não precisa de medicamento, mas ele está muito fraco, ele precisa de soro. A senhora tem dinheiro para mandar um dos seus filhos comprar soro na farmácia? Ela mandou um dos filhos buscar soro na farmácia, enquanto o homem tirou um livrinho, que era o Evangelho segundo o Espiritismo, leu o livro, pediu a ela se ela teria uma garrafinha de água branca, de vidro, transparente, para colocar uma água pura. Colocou sobre a mesinha, fluidificou a água, deu passes nele e entregou o livro. Aí chegou o outro filho com o soro, ele aplicou o soro e disse então ao tio que estava na cama: o livro é seu, tem um centro espírita aqui na cidade, leve a garrafinha toda semana para fluidificar a água. Enquanto você não se afastar desse livro e da água fluidificada, tudo vai bem. Se você se afastar, eu não garanto mais nada. Então a família toda, a partir dali, se tornou espírita. E eu fui o primeiro neto a nascer, adivinha? Fui batizado no centro espírita. Porque eram todos católicos, tinham rituais católicos, faziam casamento.
Aos meus 10 anos eu voltei nesse centro. Já não faziam mais batismo, não faziam mais casamento, tinham entendido Allan Kardec. E ali foi quando eu assisti minha segunda sessão mediúnica, porque a primeira foi aos 4 para os 5 anos, numa situação em que uma senhora, a gente morava no campo, ela chegou, começaram a fechar, estava na casa do vizinho, né? Começaram a fechar as portas e tudo, e as crianças lá dentro, e aí a dona da casa perguntou para ele, e as crianças? Falou, deixa eles aí. Aí nós acompanhamos a sessão mediúnica que ela fez lá. Bom, aos 7 para 8 anos, nós fomos nos mudar para Urânia. Alguém já ouviu falar? Pois é, não aparece no mapa. Porque fica muito próximo de Jales. Já ouviram falar de Jales? Ah, essa sim. Jales é centro de região. Então fomos para Urânia. Só que na hora que o caminhão estava carregado, a família não cabia dentro da cabine. Então estava meu pai, minha mãe, os 2 menores, né? E eu e o outro irmão mais velho em cima da carroceria, em cima da mudança. O pai diz assim, Carlos, vai lá buscar o serrote que eu esqueci atrás da porta. Desço do caminhão, chinelinho de dedo, porque o sapato era só para quando ia para a escola. Saio correndo na frente da casa, cheio de pedregulho, leva um tropeção, arrebenta a cabeça do dedo. Pego o serrote, subo no caminhão, aquilo latejando, que era uma coisa, e aí sai, eu no meio do caminho de mudança, 7 para 8 anos. O dia que eu me casar, eu vou morar na casa até morrer. Me casei com a diplomata. 8 países diferentes nessa encarnação, contando com o Brasil. Uma experiência muito boa, pela qual agradeço muito a Deus, porque retornamos aos locais onde a gente tinha os compromissos para resolver. Bom, mais recentemente, Marta Antunes, que faz um trabalho maravilhoso na FEB, está realizando agora o projeto do Evangelho Rede Vivo. Ela precisou se afastar da vice-presidência e indicou o nosso nome. Fizemos o que pudemos para convencê-la de que nós não iríamos para a vice-presidência, mas ela armou de tal maneira e tal, né, tudo direitinho, e aí eu encontrei uma saída. Disse para ela, eu preciso falar com a Vera sobre isso, a minha mulher, né? Ela disse, lógico, você não pode assumir uma posição dessa sem que, né, haja um apoio da família, você tem que falar com ela mesmo. Eu falei, graças a Deus, a Vera vai me ajudar a encontrar argumentos, né, para não assumir essa vice-presidência. Afinal de contas, meu irmão já estava na vice-presidência, né? Aí, chego lá na Vera e digo assim, Vera, aconteceu isso e tal. Ela olha para mim e disse assim, e você acha que se você foi convidado, não é porque você tem algum compromisso? Então, eu digo assim, Ismael fechou todo o seco, não tenho por onde sair, né? Aí tivemos que aceitar, falamos com o presidente, e o presidente disse assim, falam mal da FEB por qualquer razão, então deixa eles falarem, porque tem 2 irmãos na vice-presidência, só que vocês 2 conversem com Jesus. Ele tinha 2 pares de irmão no colegiado dele, resolvam com ele, e vamos trabalhar. Então nós estamos trabalhando, muita confiança em Deus, em Ismael, que é o anjo tutelar do Brasil, e estamos buscando, não é, realizar um trabalho que seja coerente com a proposta espírita, apagando as nossas personalidades transitórias. Estamos hoje aqui para conversar com vocês sobre mediunidade. A primeira parte do Livro dos Espíritos, a sua introdução e a primeira parte. Então, nós fizemos um resumo, porque não dá para tratar, não é, de tudo isso assim em detalhes num seminário, mas a gente tem a esperança de que vocês tenham lido o Livro dos Médiuns. Tem alguns que estão fazendo assim, se não leram, eu preciso de um compromisso de vocês. Vão sair daqui hoje, se não tiverem o livro, vão comprar. Ali, ó. E vamos ler, gente. Infelizmente, vou começar dizendo isso, Marta Antunes fez uma investigação, uma pesquisa,
Ela não foi completa, mas ela foi demonstrativa da situação. Já faz alguns anos isso. Muitas pessoas que participam de trabalho mediúnico não leram o Livro dos Médiuns. Aí eu me pergunto, como é que eles estão praticando a mediunidade à luz do Espiritismo sem conhecer o Livro dos Médiuns? Não estão. Porque não conhecem, estão praticando a mediunidade, mas à luz do Espiritismo é preciso conhecer. Nós somos espíritas. Se nós somos espíritas, nós precisamos conhecer qual é a proposta do Espiritismo para a mediunidade, porque a mediunidade é patrimônio da humanidade. Existia antes de surgir o Espiritismo. Aliás, o Espiritismo surgiu em função da mediunidade. Só que quando surge o Espiritismo, ele vai nos explicar por que é que existe a mediunidade, qual é a sua função, qual é o seu papel, por que que nós somos médiuns, qual é o nosso compromisso. Então, por favor, nós não temos o direito de exercer aquilo que é chamado de ignorância voluntária. Saber que existe o livro e a gente não estuda. O Espiritismo foi codificado por um pedagogo chamado Hipólito Leão Denis Rivaio. Ele fez um trabalho didático, profundo, científico, filosófico de consequências morais. E nós espíritas temos esse compromisso. E nós ouvimos que tem pelo menos 2 grupos de Umbanda aqui representados hoje. Ficamos tão felizes com isso, não é? Umbanda, sabe o que significa? Uma só religião. A proposta da Umbanda é uma só religião. E nós nos encontramos justamente na proposta do uso da mediunidade para o benefício da humanidade. Começando por nós mesmos. Mas daí nós temos que ser responsáveis. E Allan Kardec não realizou essa obra monumental que nós chamamos de codificação espírita para que a gente tenha o livro colocado na estante ou nem leia nada dele. Tudo bem, espíritas? Então, o nosso compromisso é estudar. Alguma coisa do que a gente vai colocar vai ficar repetido para quem já leu, para quem já estudou, não é? Amanhã nós vamos fazer um intercâmbio. Amanhã nós vamos tratar mais especificamente da responsabilidade em relação à mediunidade no sentido espírita. E queremos também que vocês participem, trazendo suas dúvidas, não é? E, se alguém quiser comentar alguma coisa, também, 1 minuto. São 200 pessoas, daria 200 minutos se cada um for falar. Então, imagine quanto dá 200 minutos. Então, se alguém for falar alguma coisa, é 1 minuto. E faz a sua pergunta, tá bem? Pensem nas perguntas já desde hoje, que vocês gostariam de trazer sobre o assunto, porque as perguntas nos direcionam para as necessidades que vocês estarão apontando. Tudo bem? Ok. Livro dos Médiuns. Ele foi escrito por Allan Kardec. E nós vemos que Allan Kardec fez a codificação buscando nos trazer o conhecimento da verdade libertadora. Jesus foi quem disse: conhecereis a verdade vos libertará. Está registrado por João no capítulo 8, versículo 31. Conhecereis a verdade vos libertará. Allan Kardec vai colocar na introdução do Livro dos Espíritos, no item 8, o que caracteriza o estudo sério é a continuidade que se lhe dá. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Então, se eu leio hoje e vou ler daqui a 1 mês, tem continuidade? Então, esse seminário é para incentivar que nesse período quem não leu vai ler. Tudo bem? Vai ler toda a introdução, a primeira parte. Não saltem as introduções, por favor. Presidente Thyssen, da Federação Espírita Brasileira, quando nós chegamos à FEB, ele era o presidente. Ele trabalhou com a editora da FEB. Ele tinha um livrinho que ele levava para todo lado, para onde ele ia, com as introduções e conclusões de Allan Kardec, que ele considerava um primor. Então, a gente pegar um livro e saltar a introdução para ir direto no conteúdo é perder a oportunidade de conhecer o pensamento do autor.
Então, começando pela introdução, e aí depois, logicamente, vamos antecipar o segundo seminário, que vai ser daqui a 3 meses. Ler a parte que, pelo menos, que vai ser tratada no outro seminário, anotar as nossas dúvidas, fazer aquilo que a gente aprende num livrinho que ensina a gente a estudar. Primeiro você lê. Uma segunda leitura, você vai marcando aquilo que te chama atenção na margem. Numa terceira leitura, que você está estudando agora mesmo, você risca aquilo que você está considerando ideias principais. Numa quarta leitura, você anota essas coisas principais. Porque se você perder o livro, você tem as anotações. Com o computador hoje tudo é mais fácil, né? Difícil fazer isso? Não é não. A gente começa a fazer e a gente vê que é possível fazer. Se a gente vencer a nossa acomodação, mas eu não tenho condições, eu não consigo não. Meu pai chegou para mim e para o Geraldo, ele tinha 50 anos quando ele falou isso para nós, na frente da casa dele, lá no Guará, em Brasília, é uma cidade satélite de Brasília. Disse, não precisa ler não, porque a gente vai no centro, a gente ouve a palestra, a gente aprende com o palestrante. O Geraldo olhou para mim, eu olhei para o Geraldo. Graças a Deus, o nosso pai nos ensinou a ter o valor da própria opinião. Nós dois falamos quase em coro, papai, nos perdoe, mas nós discordamos do Senhor. O palestrante fala daquilo que ele entendeu, do que ele leu, e traz as experiências dele. Então, nós estamos aprendendo de segunda mão. Quando a gente lê, nós travamos contato direto com o autor. A nossa mãe, passado um bom tempo depois, disse que ele tinha entrado em casa naquele dia. Chegou lá e disse assim, Cida, onde é que está aquele livrão do Kardec que você comprou? Porque a mamãe aprendeu com a gente a comprar livros. Passava os vendedores ambulantes, ela comprava, porque era o que a gente fazia na nossa adolescência. Perguntava, mãe, tem dinheiro aí? Papai é autônomo, não tinha salário, né? Então, às vezes tinha dinheiro, às vezes não tinha. Então, quando tinha dinheiro, a gente comprava os livrinhos que o vendedor ambulante estava passando lá na porta. Um dia veio uma pessoa vendendo toda a codificação de Kardec num volume só, dessa grossura assim. E ela comprou. Quando ele desencarnou, ele tinha lido umas 6, 7 vezes o tal do livrão. Quando acabava, ele começava de novo. Tá bem? Ele era semi-analfabeto. Semi por quê? Porque ele aprendeu a ler com o irmão mais velho, porque ele não pôde ir para a escola. Então, ele não lia para ninguém, ele só lia para ele, dizia ele. E aí, ele ganhava ou comprava livros e ia botando tudo numa caixinha. A caixinha que ele podia levar com ele de ônibus. Porque ele foi motorista de caminhão muitos anos, mas foi perdendo a visão. A minha mãe dizia que não sabia como é que ele lia. Porque quando ele ia fazer um buraco na parede, se tirava lá a máquina, na hora que ia botar de novo, ele tinha que ficar tateando para encontrar. Mas ele lia. Não é? Então, quando enchia a caixinha, ele pegava a caixinha e levava no centro espírita. André Luiz do Guará, ele morava no Guará 2, André Luiz no Guará 1. Levava lá para distribuir para as pessoas que não podiam comprar livro. Então, ele desencarnou. Passado uns meses, eu subi no local que ele tinha hábito de ir sempre. E lá encontrei ainda o último livro que ele estava lendo, com a canetinha e o caderninho do lado, onde ele anotava as coisas conforme ele podia. Falei, mamãe, a senhora não tirou? Ai, meu filho, aqui quando eu olho, não é? Me traz muito a lembrança dele. Passado mais um tempo, ela acabou tirando, né? Então, ele se superou. E nos últimos 30 anos da encarnação dele, ele se pacificou. Desencarnou dormindo. Quem é que não quer desencarnar assim? Não é? Então, conhecereis a verdade os libertará. A gente não pode conhecer a verdade porque está ouvindo do que os outros estão falando. A gente precisa realmente fazer a proposta que está no capítulo 3 de renúncia, na segunda parte, nas palavras de Alcione, e que é o mote do Evangelho Redivivo. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. O Evangelho Redivivo é o próprio Espiritismo, porque ele traz o Evangelho do Cristo de volta.
Tudo bem para todo mundo? Se vão surgindo dúvidas, podem colocar. Não é para amanhã, tá bem? Hoje a Séries pediu para a gente ficar no conteúdo. Então, o estudo em qualquer campo onde se pretenda eficiência é sempre exigência fundamental. Todo aquele que encara seu trabalho com dedicação e seriedade não pode abrir mão dele, sempre há algo que se precise aprender. Isso é de Luiz Carlos Gurgel, O Passe Espírita. Foi de lá que a gente tirou desse livrinho, O Passe Espírita, edição da FEB. Nós temos um resumo do Livro dos Médiuns, feito por uma equipe conduzida por Geraldo Campetti, e que ele publicou os resumos dos livros todos de André Luiz, não é? A Vida no Mundo Espiritual, um livrão desse tamanho também, não é? E aí a gente aprendeu a fazer os resumos, e o resumo que a gente tem do Livro dos Médiuns enfoca a prática do Espiritismo, objetivando indicar os meios de desenvolvimento da faculdade mediúnica e dirigir-lhe o emprego de modo útil. Aí está a diferença, não é mediunidade por mediunidade, é como utilizá-la de modo útil. Desenvolve o aspecto científico da doutrina, estruturando-se em duas partes. A primeira aborda noções preliminares sobre a existência dos espíritos, a metodologia dos estudos espíritas e os diferentes sistemas pelos quais a doutrina é encarada. Essa que nós vamos ver hoje. A segunda refere-se às manifestações espíritas, meios de comunicação com o mundo invisível, educação mediúnica e dificuldades enfrentadas para a prática do espiritismo. Alerta que essas dificuldades originam-se da ignorância dos princípios desta ciência, enfatizando a necessidade de um estudo sério para a compreensão exata do fenômeno mediúnico. Esse é o resumo do livro. Na introdução, Allan Kardec vai tratar de vários aspectos. Ele diz que todos os dias a experiência nos traz a confirmação de que a dificuldade, os desenganos que as pessoas sofrem em relação à mediunidade é por falta de conhecimento. Porque vão praticar a mediunidade sem estar preparados, sem conhecer a teoria. E ele vai recomendar que nunca a pessoa vá para a prática mediúnica sem saber antes a teoria. Por isso que quando a pessoa chega no centro e diz assim, vocês têm trabalho mediúnico? Nós temos sim. Ah, então eu vim para o trabalho mediúnico, mas o senhor conhece o centro? Não, eu estou vindo hoje pela primeira vez. Bom, mas a gente aqui tem, né, umas orientações a respeito do assunto, né? Ninguém vai para a prática mediúnica sem conhecer. Ah, não, se não deixar eu vou embora. Mas o senhor não chegou ainda, como é que o senhor já vai embora? Não é? Agora, se a sua condição é essa, nós vamos lhe pedir que nos perdoe. Mas nós não seremos levianos para lhe colocar na prática mediúnica sem o senhor saber do que se trata. Se o senhor de fato quiser, fique conosco participando de um grupo de estudo da mediunidade. Quando o senhor nos conhecer, nós o conhecermos. Quando o senhor conhecer a casa, quando o senhor souber por que existe a mediunidade, aí o senhor mesmo decidirá se o senhor vai para a prática mediúnica ou não. Porque muita gente, depois de entender como é que funciona, acaba vendo que não está preparado para isso. Tudo bem para todo mundo? Bem, então, o objetivo da obra, segundo Kardec, é indicar os meios de desenvolvimento da faculdade mediúnica. Como é que a gente desenvolve? E também, ele vai dizer que há uma predisposição, porque se não tiver a disposição na pessoa, não vai acontecer. E, sobretudo, dirigir-lhe o emprego de modo útil quando ela exista na pessoa. Mas aí nós fazemos a pergunta, quer dizer que o livro é só para os médiuns? Está aqui nessa primeira parte, no item 28, que a gente vai tentar chegar lá ainda hoje. A classificação dos espíritas. Tá certo? E aí nós vamos observar que não é apenas aquele médium chamado ostensivo, porque de ordinário todos nós temos faculdade mediúnica, todos nós temos. A minha mulher é dialogadora, nós escrevemos esse livro aqui junto, Trabalho Mediúnico. Levou mais de 10 anos para esse livro ficar pronto, sabe por quê? Porque a gente queria colocar na prática, não é? E aí nós aprendemos da FEB, fomos para fora
participamos de grupos miudíssimos, criamos grupos espíritas fora do Brasil, aplicamos as experiências que a gente já vinha acumulando, fomos anotando tudo. Quando o livro estava precisando de revisão, a gente perdeu os originais. Aí, um belo dia, depois de passado mais de ano, eu fui pegar uma mala para viajar e resolvi tirar o que não ia precisar na viagem. Os originais estavam lá dentro da mala, num cantinho da mala lá. E recuperamos tudo, revisamos o livro, não é que a gente não tinha os arquivos, naquela época as coisas não eram como hoje, né? A gente não tinha os arquivos no computador. Então, hoje a gente tem tudo no computador. Bem, o livro trata da prática mediúnica. Já antecipo para vocês, não adianta ler o livro se não tiver lido o livro dos médiuns. Mas a gente pode adquirir o livro. Nós trouxemos aí uma quantidade boa de livros, não é? A gente termina de ler o livro dos médiuns, entendeu qual é a proposta, já dá para ler. Mas há outros livros que a gente precisa conhecer também, se a gente vai querer lidar com a prática mediúnica, sendo médio ou não ostensivo. Porque o dialogador, aquele que conversa com os espíritos, também é médium. O passista que dá passe na reunião mediúnica é médium. O apoio vibratório que participa da reunião mediúnica é médium. E ele precisa conhecer tudo isso. Ah, mas para ser apoio vibratório precisa disso? O apoio vibratório não é aquele que não sabe nada? É tudo ao contrário. O apoio é aquele que sabe tudo, porque ele sabe o que significa apoiar uma reunião mediúnica. E não é qualquer um que pode apoiar uma reunião mediúnica. Tudo bem? Então, é uma questão de responsabilidade. O livro tem a experiência da dialogadora, dirigente de trabalho mediúnico e do médium. No caso, o prezado que está aqui vos falando. Tá bem? E aí, não significa que seja perfeito, mas está aí a proposta, não é? Para a orientação de como formar um grupo mediúnico equilibrado e mantê-lo equilibrado ao longo do tempo. Deu para entender, né? Tem grupo mediúnico desequilibrado por aí? Por que que existem grupos desequilibrados? Porque não conhecem Kardec. Mas já leram o livro dos médiuns e pararam por aí? Esse grupo estuda junto, aí nós ouvimos de um orador eminente, não é? Proeminente. Não se deve estudar no dia da prática mediúnica. Aí nós perguntamos para ele, por que não? Porque as pessoas podem brigar durante o estudo e depois como é que vai para a prática mediúnica? Aí nós perguntamos, se existe risco de brigar entre as pessoas por causa do conteúdo, da teoria, elas estão em condições de estar na prática mediúnica? Não. Estão vendo como é uma questão de lógica? O espiritismo é lógico. E não adianta achar que eu sabe tudo, porque sempre a gente tem que aprender com os outros. Não é? Então, de par com os médios propriamente ditos, diz Kardec, há a crescer diariamente um grande número de pessoas que se ocupam com as manifestações espíritas, que não têm mediunidade ostensiva, que acabam se relacionando nos grupos, guiá-las nas suas observações, assinalar os obstáculos que podem e hão de necessariamente encontrar, lidando com uma nova ordem de coisas, iniciá-las na maneira de confabular com os espíritos, indicar-lhes os meios de conseguir boas comunicações, tal é o ciclo que temos de abranger. Então, na introdução, Kardec nos coloca isso. Ele diz que se dirige aos que veem no Espiritismo um objetivo sério. Para essas pessoas é o livro. E nós vamos fazer um resumo da introdução aqui, que tem muita coisa. Pontos principais do resumo. Desenganos na prática versus ignorância. Ele trata desse assunto. Desejo de entrar em comunicação dos espíritos. Esse desejo de querer ter contato com os espíritos. Ele explica por que isso, como é que a gente faz para ter esse encontro. O livro dos médiuns como guia e não como receita. Está na introdução, não é uma receita de bolo. A publicação não é de um manual propriamente, é uma instrução prática
para a prática mediúnica, não é bem um manual, como a gente tem o entendimento hoje em dia. E desenvolvimento da mediunidade em relação à sua educação. Tem diferença uma coisa da outra? Amanhã a gente pode aprofundar isso, tá bem? Diferença entre desenvolvimento e educação. E o desenvolvimento da segurança na prática mediúnica, é o que ele trata na introdução. Na primeira parte, noções preliminares se chama, do Livro dos Médiuns. Capítulo 1, há espíritos? Ué, mas o Livro dos Médiuns, como é que ele começa perguntando há espíritos? Porque ele vai examinar a condição da sociedade. Quando surgiu o Espiritismo, o materialismo graçava na sociedade, tinha alcançado os intelectuais e estava chegando no povo. Se não fosse o Espiritismo, nós teríamos uma religião materialista hoje, que é o que nós vemos muitas vezes. Usa o nome de Jesus e não faz nada do que ele ensinou. Tudo bem? Nós espíritos estamos fazendo o que ele ensinou? Precisamos examinar cada um de nós, não é? Para a gente saber. No capítulo 2 dessa primeira parte, do maravilhoso e do sobrenatural. Será que existe maravilhoso e sobrenatural? No capítulo 3, ele vai tratar do método. Ai, gente, não dá para estudar o Espiritismo sem conhecer isso de Allan Kardec. Qual é o método que ele propõe? Todo estudo que a FEB realiza e oferece para o movimento espírita está baseado nesse capítulo 3 do Livro dos Médiuns, do método. Todo ele. Podem observar os estudos e verão que a origem é essa proposta de Allan Kardec. E no capítulo 4, dos sistemas, os vários sistemas que surgiram naquela época, inclusive para contrariar o espiritismo, essas coisas todas. Bom, são muitos itens, não é, que Kardec vai desenvolver nessa primeira parte. Nós vamos resumir, né, em função do nosso tempo. Nós estamos agora às 8h15, nós vamos até às 9h, depois nós estaremos à disposição para autografar algum dos livros que vocês quiserem. Nós vamos aproveitar aqui para dizer que nós trouxemos esses aqui a pedido das séries e do grupo, não é? Então, olha aqui, Desobsessão pelo Espírito André Luiz. Uma edição nova que nos traz as imagens da primeira edição. Está todo conforme a primeira edição que foi feita. Tá bem? Está um primor, de fato, para o estudo. Né? Desobsessão. Como para fazer o trabalho mediúnico, foi uma das primeiras orientações que os espíritos passaram para nós. Mediunidade e evolução, de Martins Peralva. O que a mediunidade tem a ver com a evolução? Um estudo também muito interessante, que nós recomendamos a leitura. E nós temos Mediunidade e Sintonia. É um livrinho bem fininho, né? É um extrato aqui pelo Espírito Emmanuel. Olha como é fininho esse. Dá para ler rapidinho, mas o conteúdo... Bom, nós trouxemos esses aqui a pedido, mas no final deste livro aqui, do trabalho mediúnico, nós temos uma relação de livros que são imprescindíveis nós conhecermos para uma boa prática mediúnica. Tá bem? Fica para a curiosidade de vocês, nós não vamos ler essa relação, podem consultar depois. Já que nós estamos falando de livros, vamos fazer uma publicidade. Vocês têm a assinatura do Reformador? Gente, é o periódico privado único que continua em circulação desde a sua origem no Brasil. Só tem outros dois que são do governo, um deles o Diário Oficial. De iniciativa privada, esse aqui é o único em circulação até hoje. Está acabando o papel, né? O pessoal diz assim. Eu ainda prefiro ler em papel. Mas ele está digital, a gente pode fazer uma assinatura digital. Por que é importante? Bom, olha aqui, as Irmãs Fox, Prelúdio das Grandes Vozes do Céu. Porque o Reformador trata normalmente de assuntos relacionados com o espiritismo, lógico, e da mediunidade em especial.
Então, quem é médium, quem está trabalhando em atividade mediúnica, vai estar bem atualizado, acompanhando o que o Reformador publica. Tudo bem, gente? Então, basta entrar no site da FEB, febnet.org.br, e lá nós encontramos como fazer assinatura para receber em casa, para dar de presente. É um ótimo presente a gente fazer assinatura para alguém receber, o Reformador. Bem, há espíritos, afinal de contas? Kardec vai perguntar. A dúvida no que concerne a existência dos espíritos tem como causa primária a ignorância acerca da verdadeira natureza deles. Geralmente são figurados como seres à parte da criação e de cuja existência não está demonstrada a necessidade. Então, para muita gente, os espíritos são um vaporzinho, uma fumacinha. E é uma das coisas que a gente trata no livro Trabalho Mediúnico. A gente não está dialogando com fumacinhas no trabalho mediúnico. O médium está recebendo seres concretos. E aí Kardec vai examinar aqui como é que eles são concretos, se são espíritos. Vocês sabem? Como é que os espíritos são concretos se eles são espíritos? Porque Kardec vai examinar aqui que o espírito tem um corpo espiritual. É novidade que o Espiritismo trouxe? Não, está lá em Paulo. Ele disse dos corpos espirituais. Semeia-se corpos materiais e colhe-se corpos espirituais. E lá os antigos egípcios sabiam da existência desse corpo espiritual, chamavam de Ka. Simplesmente Ka. Não é novidade que o Espiritismo trouxe, só que o Espiritismo explica o que é o perispírito e qual a sua função. Por que ele existe? Qual a relação dele com o corpo, com o espírito? O que é a alma? O que é o espírito? Tudo isso está explicado aqui, nessa parte, há espíritos. Nós estamos fazendo só umas pinceladas para despertar a curiosidade de vocês para a leitura, porque seria cansativo estar falando de cada um dos itens aqui, não é, nesse momento. Então, nós vamos colocar que Kardec vai chamar a nossa atenção aqui. Seja qual for a ideia que dos espíritos se faça, a crença neles necessariamente se funda na existência de um princípio inteligente fora da matéria. Então, quem acredita que há espíritos é porque acredita que há um princípio inteligente fora da matéria. Esse é um ponto comum. Então, católico, né, acredito que, pelo menos a grande maioria aqui, as famílias, vocês são de origem, não, famílias católicas, não é? Como a minha. Ou evangélicos alguns. Aqui tem, ótimo. Então, os evangélicos levam uma vantagem sobre os católicos. Os evangélicos, pelo menos, leem a Bíblia. Nós, católicos, tínhamos a Bíblia lá em cima de um... É um negócio como esse aqui, a Bíblia aberta. Mas não era para ler, não, é para todo mundo ver. Não é? Lá, ao lado da FEB, em Brasília, tem uma Sociedade Bíblica do Brasil. Foi lá que eu comprei, um amigo meu, que era protestante, se tornou espírita, comprou para mim a tradução do Almeida e me deu de presente. Não é? Então, a gente, normalmente, sendo católico, sendo protestante, sendo evangélico, porque às vezes chama protestante de evangélico, mas muito cuidado com a questão do neoevangelismo, não é? Porque o neoevangelismo não é protestantismo. Tá? É uma religião criada recentemente no Brasil e que tem por base o dízimo. Não é propriamente a mensagem de Jesus, é o dízimo a base. Então, não é, fica a critério de cada um se vai continuar querendo comprar pedaço do céu através de um representante. Não é? Nós já caminhamos 2000 anos depois de Jesus para entender que não existe isso, mas tem muita gente que ainda deposita a sua fé na esperança de chegar e encontrar, não é, a sua salvação porque fez as suas doações. É grave. Eu tinha um amigo do trabalho, quando ele ainda trabalhava, e um dia ele nos contou, ele espírita,
Teve um problema sério, porque ele chegou na casa da mãe, era a hora do almoço, e ela estava sem comida nenhuma na mesa, e ele então disse: ai mãe, a senhora não fez almoço hoje? Ai meu filho, eu estou sem gás. Mas mãe, eu comprei um bujão para a senhora semana passada. Ai meu filho, eu fui na igreja, o pastor disse que ainda que fosse para vender o gás, a gente tinha que dar o dízimo. Aí ele falou com a irmã, levaram ela no psicólogo. Foi 1 ano de tratamento. E o psicólogo então disse a ele o seguinte: agora vocês têm que levá-la lá na mesma igreja. Ela tem que assistir o culto inteiro e não doar. Se ela sair de lá sem doar nada, vocês estão liberados. Mas se ela ainda tiver a tentação de doar, vocês têm que voltar, porque eu não consegui completar o trabalho. Foram lá, ele e a irmã. Ele disse que ele não ia sozinho, não, levou a irmã dele para dar apoio. Se sentaram lá, foi 2 horas de sermão. Ele disse que espaçadamente, ele marcou meia hora se falou do Evangelho, e 1h30 sobre o dízimo e a doação. Aí ele, acompanhando a irmã, né, olhando a mãe saiu de lá impassível, tranquila. Aí ele disse que a hora que eles entraram no carro, ele sentiu um peso de consciência horroroso, porque ele não tinha doado. É uma indução magnética impressionante. Tá bem? Então, nós espíritas temos que estar conscientes do nosso papel. Ninguém fará a nossa salvação. É por isso que não existe hierarquia sacerdotal no espiritismo. O médium principal não vai salvar ninguém. Ai, não vai não, o Chico não salva a gente não? Não, ele se salvou ele mesmo. E nos deu exemplo de como a gente faz para a gente se salvar. Tudo bem? Mas tem que fazer, porque senão não acontece nada. Acontece sim, a gente tem que ficar repetindo as experiências. Jesus colocou isso lá no Evangelho. Aquele que quiser salvar a vida, perdê-la-á. Mas aquele que renunciar à vida por amor de mim, esse a ganhará, a salvará. O que significa isso? Faz a programação reencarnatória, chega aqui e fica cuidando dos interesses do campo material, tentando ganhar o céu através de intermediários. E aí passamos o tempo. Quando chega, não faz, não cuida da família direito, né? Fica disputando as coisas do mundo e tal, vai vivendo, carro do ano, todo ano troca de carro e tal. Aí tem alguém precisando, não tem como ajudar não tem jeito de ajudar não. E aí vai passando. Aí chega lá no mundo espiritual, depois da desencarnação, examina como é que foi. E chega à conclusão que tem que voltar. Perdeu ou não perdeu a vida? Não, a vida não. É que não haviam palavras, né, para explicar tudo. Perdeu a existência. Hoje a gente entende, vida é uma só, aquela que Deus nos deu. E múltiplas existências. Perdeu aquela existência que foi chamada de vida lá no Evangelho. Vai ter que repetir a experiência. Mas se programou, reencarnou e cumpriu, aí chega no mundo espiritual, examina, vai precisar voltar para repetir? Então ganhou. Ganhou a existência, certo? Está tudo no Evangelho. Tá bem? Tudo está lá no Evangelho. Quando a gente lê e não encontra, é porque a gente não aprendeu a ler ainda. E o Espiritismo justamente nos ensina a extrair o espírito da letra. Porque o espírito vivifica e a letra mata. Está lá no Evangelho de Jesus. Não é isso? Então, dentro desse capítulo, há espíritos ainda, Allan Kardec vai nos colocar que desde que a pessoa admita a existência da alma e a sua individualidade depois da morte, também é preciso admitir algumas coisas, que a sua natureza difere da natureza do corpo, visto que ela está separada do corpo, não é? Então não tem as propriedades mais do corpo, o corpo morreu, vai ser dissolvido. Segundo, que goza da consciência de si mesma, pois que é passível de alegria, de sofrimento, não é inerte, ela tem as suas características, não é, que é descrita naturalmente, não é? Que vem a ser feito dela e onde é que ela vai parar depois que ela vai para o mundo espiritual? O que diz a Igreja Católica? Não é Jesus. A Igreja Católica diz que a gente morre, vai para o céu, vai para o inferno. Tudo bem? A gente cultiva isso muito tempo. E às vezes
conhece o Espiritismo e fica cultivando isso ainda há muito tempo, porque é difícil a gente vencer esse atavismo que a gente traz. Nós somos condicionados por séculos nisso. Então, você morre, vai precisar... mas tem o purgatório. O purgatório surgiu depois, né? Porque era muito rigor esse negócio de céu e inferno, aí surgiu o purgatório depois. O purgatório é o único que tem respaldo no Espiritismo, que é o umbral. Não é? Fica um tempo e pode sair de lá. Só que tem uma condição, segundo a Igreja Católica, é pagarem missas para a pessoa sair de lá, o espírito sair de lá. E nós espíritas entendemos que o indivíduo sai, pode até ter ajuda, mas só sai quando... É o que aconteceu com o André Luiz. Quem leu o Nosso Lar? É o que aconteceu com o André Luiz, não é isso? Foi só quando... Clarencio não estava lá tentando ajudar ele desde que ele chegou lá? Mas ele não via Clarencio. Ele só conseguiu ver Clarencio quando ele finalmente se humilhou, orou, se perdeu na oração, perdeu a própria consciência. Quando ele despertou, Clarencio estava lá do lado dele. Não, foi aí que ele viu que ele estava. Tudo bem? Então, o Espiritismo deixa isso muito claro. E por isso alguns irmãos protestantes dizem que nós espíritas somos orgulhosos, porque a gente acha que a gente se salva. Só que orgulho é diferente de consciência. Nós temos consciência da nossa responsabilidade e que ela é intransferível. O nosso anjo da guarda não fará por nós o que nós temos que fazer. Ele nos inspira e nos ajuda, mas quem tem que executar somos nós. Tudo bem para todo mundo? Então, não podendo a doutrina da localização das almas harmonizar-se com os dados da ciência, outra doutrina mais lógica lhes assina por domínio, não um lugar determinado e circunscrito, mas o espaço universal. O Espiritismo vem dizer, qual é o lugar, para onde nós vamos? Vamos para o espaço universal. Há lugar circunscrito, há o local com o qual nós nos afinamos e nós vamos para esse local. Alguém perguntou para o Divaldo, como é que a gente sabe para onde a gente vai quando morre o corpo? O Divaldo disse assim, o que você faz nas horas livres? O que você gosta de fazer quando você não tem nada para fazer? É para lá que você vai. Vocês já haviam parado para pensar nisso? Não tem como ter dúvida, gente. Mas então, que venha a ser as penas e recompensas futuras, desde que se lhe suprime os lugares especiais onde essas penas poderiam se efetivar. Aí Kardec vai explicar, né? Ora, essas almas que povoam o espaço são precisamente o aqui se chama espíritos. Eles vão seguir evoluindo. Somos nós do outro lado, que perde é o corpo físico, mas a gente segue com as mesmas características. Ninguém virá santo porque morreu o corpo, nem é desgraçado porque não vai ter chance, porque Deus é um Deus de amor, então vai dar oportunidade para todo mundo. Aí, muitas pessoas, entretanto, cuja crença não vai além desse ponto, que admite a existência das almas e, conseguintemente, a dos espíritos, mas que negam a possibilidade de que elas se comuniquem com as pessoas, os homens aqui. Pela razão, diz, de que esses seres imateriais não podem atuar sobre a matéria. É aí que ele vai explicar o perispírito. Eles atuam através do perispírito. E é um corpo que nós chamamos semi-material, mas que é matéria. Um padre, na época da codificação espírita, escreveu acusando o espiritismo de materialista, porque o espiritismo dizia que tinha matéria no mundo espiritual. Mas tem. É um fato. É uma matéria quintessenciada, mas purificada, mas é matéria. Tudo bem? Seria muito estranho, não é? E é anticientífico ter uma coisa que é netamente, puramente espiritual, se relacionando com a outra que é completamente material. Tem que ter um intermediário, é a lógica do processo. O intermediário é o corpo perispiritual. Tudo bem? O perispírito. Então, a existência da alma e a de Deus, consequência uma da outra, constitui a base de todo esse edifício. Então, há Deus, né? Aí nós temos o Espírito, e entre eles o fluido universal.
A base de toda a criação é o fluido universal, não é? E o corpo é derivado do fluido universal, o perispírito é derivado do fluido universal. Bom, resta agora a questão de saber se os espíritos podem comunicar-se com o homem, isto é, se pode com este trocar ideias. E a pergunta de Kardec é: por que não pode? Vocês saberiam dizer por que não pode? Mas Kardec vai desenvolver por que pode. Ele diz que os incrédulos que não aceitam precisariam explicar vários pontos. Primeiro ponto, que o ser pensante que existe em nós durante a vida não mais pensa depois da morte. Ele morreu, não pensa mais. Será que é assim? A gente sabe que não é. Segundo, que se continua a pensar, está inibido de pensar naqueles que amou. Tem uma teoria aí, não é? Inclusive, foi afirmado em representante de religião falando isso. A pessoa desencarnou, morreu, segundo eles, e não estava bem. Tinha brigado com, né, e tal, e vai então para dormir, até o dia do juízo final. Essa questão de dormir é uma criação de Lutero, tá? Eu procurei pedir para onde encontrarem me tragam, que eu quero ver. Onde é que está escrito isso lá no Evangelho? De que o indivíduo dorme até o dia do juízo final. Então Lutero criou isso para combater a questão justamente da venda das indulgências que fazia a igreja. E aí criou, né, o dízimo. Bem, então, se o indivíduo continua pensando, ele vai deixar de pensar naqueles que ele amou? Aí o que disseram? Mas um vai para o inferno depois do juízo final, ou depois que ficou dormindo e também vem o juízo final, um vai para o inferno, o outro vai para o céu. Como é que aquele que vai para o céu vai ser feliz? Sabendo que o outro está no inferno? Mas ele não vai saber não. Por quê? Porque Deus vai fazer ele esquecer. Busca lá no Evangelho onde é que está escrito isso. Extrai o espírito da letra para ver se a gente encontra isso. Tudo bem para todo mundo? Então, Kardec segue dizendo que se pensa nestes, não cogita de se comunicar com eles. Por quê? Se está lá do outro lado, pensa, por que não gostaria de se comunicar? Por que não? Que podendo estar em toda parte, não pode estar ao nosso lado. Que podendo estar ao nosso lado, não pode se comunicar conosco. Que não pode, por meio do seu envoltório fluídico, atuar sobre a matéria inerte. E aí ele vai seguindo, até chegar, não é, à conclusão de que o pensamento é ilógico, ele não tem base. E aí ele vai, eu vou saltar pedaços, tá, gente? Em suma, o fato aí está. Não há nem haverá negação que possa fazer não seja ele real, porquanto negar não é provar. Para nós não há coisa alguma sobrenatural. E tudo que por agora, é tudo que por agora podemos dizer. Vocês conhecem aquela historinha daquele homem muito rico, tinha uma fazendona, e ele ia de carro para a fazenda, e todo dia, ali pela hora do Ângelus, lá pelas 6 da tarde, ele estava voltando do fazendão dele para morar para a casa dele na cidade, e ele via um camponês trabalhando, só que naquela hora o camponês parava, ele via que o sujeito estava ali, ele achava que estava rezando, e aquilo incomodava ele, né, porque ele não acreditava em nada. Um belo dia ele parou o carrão e desceu. Eu vou falar com esse matuto, não é possível isso. Aí chegou lá no homem e disse assim: eu vejo que todo dia, aí a hora que eu estou passando, aí você está rezando. Aí o matuto disse assim para ele: rezando não, eu estou orando. Ele falou: cara, não tem diferença nenhuma. Bom, eu queria lhe fazer uma pergunta, se você souber me responder essa pergunta, quem sabe eu também vou rezar com você. Assim, bem, né? Aí ele disse assim: onde é que está Deus? Aí o homem simples, né? Olhou para lá, olhou para cá, olhou para ele e disse: ó, doutor, eu acho que talvez eu não vou conseguir lhe responder isso não. Eu vou precisar da sua ajuda para responder isso. Então eu vou lhe fazer uma outra pergunta. Se o senhor me responder essa, então acho que nós dois juntos vamos encontrar a resposta para a sua pergunta. Onde é que ele não está? Um dia,
Eu tive duas pessoas que eu convivi que eram materialistas mesmo. E eu falei para os dois a mesma coisa. Um deles, ele ficou assim, não entendeu o que eu estava falando, eu tentei explicar, mas ele não quis saber. O outro chegou à conclusão sozinho. Eu disse assim para ele: você é um dos maiores crentes que eu já conheci até hoje. Um deles ficou sem saber, né? Como crente? Eu não creio em nada, não creio nem em Deus, como é que eu sou crente? Aí o outro, né, parou, pensou e disse assim: rapaz, não é que você tem razão? Porque eu creio que Deus não existe, não é isso? E o ateu, o incrédulo, é uma pessoa que crê que Deus não existe. Agora, é mais fácil provar que ele existe do que provar que ele não existe. Tudo bem? Bom, assim o Espiritismo não aceita todos os fatos. O Espiritismo não concorda com tudo que é apresentado, que falam, que dizem que os Espíritos fizeram, não concorda com todas as orientações dos Espíritos, examina tudo à luz da razão. Então, o Espiritismo não aceita o maravilhoso. E aqui o maravilhoso é o capítulo 2, dessa primeira parte, do maravilhoso e do sobrenatural. E Kardec vai fazer todo um arrazoado, não é? Para evidenciar que o Espiritismo não aceita o maravilhoso, porque não há maravilhoso e não há sobrenatural, tudo é natural. Nós é que consideramos as coisas que nós não entendemos maravilhosas ou sobrenaturais, em função da nossa ignorância. E vale muito a pena a gente examinar esse capítulo 2 aqui dessa primeira parte, com muito carinho, com muita atenção. Ele coloca assim, destacando apenas algumas coisas: muitos fatos são tidos por sobrenaturais, porque não se lhes conhece a causa. Atribuindo-lhes uma causa, o Espiritismo os repõe no domínio dos fenômenos naturais. Então, quando explica, a gente entende à luz da razão, a gente vê que não tem nada de sobrenatural. O que tem de sobrenatural vir um espírito conversar conosco? É sobrenatural para quem está vinculado somente à matéria e não admite, né, algo que seja fora. Então, seria sobrenatural. É fora do natural. Então, ele diz: entre os fatos qualificados sobrenaturais, muitos há cuja impossibilidade o Espiritismo demonstra, incluindo-os em um número das crenças supersticiosas. Porque aí faz uma confusão tremenda. Na época de Kardec, muita gente pegava coisas que o Espiritismo, inclusive, esclarecia, dizendo que não era assim, dizendo que o Espiritismo falava isso. Deu para entender? Atribuía ao Espiritismo afirmações a respeito da existência do sobrenatural, quando o Espiritismo, inclusive, esclarece e combate isso, para que não fique essa crença, não é? E aí ele diz: se bem reconheça um fundo de verdade em muitas crenças populares, o Espiritismo de modo algum dá sua solidariedade a todas as histórias fantásticas que a imaginação ha criado. História de lobisomem, não é? Histórias aí fantásticas que a gente tinha no nosso tempo de criança. E eu tenho tio que, inclusive, descreveu que eles encontraram o lobisomem, não é? E viram o lobisomem, que o lobisomem existe. Então, é crendice, a gente acaba acreditando, viram um animal, né, confundiram as coisas todas e acharam que era um lobisomem. E daí vem essas coisas. Então, acham que o Espiritismo é favorável a essas crendices que foram desenvolvidas ao longo do tempo, quando, na verdade, o Espiritismo esclarece a respeito do assunto. Então, julgar do Espiritismo pelos fatos que ele não admite é dar prova de ignorância e tirar todo o valor à opinião emitida. Por que a gente tem que tratar disso? Porque nós convivemos com isso no nosso dia a dia. Pessoas que não são espíritas e não entenderam trarão essas questões para a gente. E se a gente não está preparado, nós não temos resposta para dar. E é uma oportunidade quando a pessoa vem com isso na conversa conosco. Por isso que a gente diz assim: alguém pergunta para você qual a sua religião, qual a sua resposta quando ela pergunta isso? Qual é a sua religião? Espírita, né? Só que tem um detalhe: o que é que a pessoa vai pensar quando você diz que você é espírita? Vai pensar: esse cara lida com sobrenatural, essa pessoa lida com sobrenatural.
essa pessoa acredita nessas coisas do diabo, não é? E melhor me afastar desse aí, esse aí é inferno mesmo para ele. Tudo bem? É o que vai pensar normalmente. Então, quando a pessoa me pergunta qual a sua religião, eu pergunto para ela, se eu não a conheço e não sei qual a religião dela, eu pergunto assim, você se importaria de primeiro me indicar a sua? Aí a pessoa fica toda orgulhosa, rapidamente diz qual é a religião dela, né? Eu digo assim, muito bem, se ele disser que ele é protestante, eu digo, bom, antes de te dizer qual é a minha religião, eu vou lhe dizer o seguinte, na minha religião não tem pastor, não tem dízimo, não existe o dormir depois da morte, não existe céu e inferno, como você acredita na sua religião. Nós não temos, já falei do dízimo, né? Não temos dízimo, não temos confissão, não temos nada dessas coisas. Bom, aí depois de esclarecer tudo isso, né? A gente diz assim, eu sou espírita. Aí, mas antes disso ainda digo uma coisa, a minha religião está totalmente apoiada no Evangelho do Cristo. Ela nasce da interpretação em espírito e verdade, como é recomendado no próprio Evangelho, não é? Ela nasce do próprio Evangelho pela interpretação espírito e verdade. A minha religião é o espiritismo, e nós somos cristãos, porque tem gente que diz que nós não somos. Alguns protestantes dizem que nós temos o nosso próprio Evangelho, que a gente não estuda a Bíblia. Não é? Com o Evangelho Redivivo agora, tem vários que estão vindo, protestantes estão vindo, porque estão vendo que nós estudamos a Bíblia. Né? E eles querem estudar a Bíblia. Nós temos aquela série na FEB TV, que começou com o Livro dos Médiuns, com Jacobson Trovão, depois nós seguimos com o Livro dos Espíritos, aí fomos para o Evangelho segundo o Espiritismo, terminamos o Livro dos Espíritos, entramos com a Gênese, terminamos o Evangelho segundo o Espiritismo, fomos para o Céu e o Inferno. Quando a gente terminar esses, nós vamos para a Revista Espírita, de 1868 a 69, vamos fazer toda essa série pela FEB TV, está tudo gravado, quem não viu ainda pode entrar lá e pode ver desde o primeiro episódio. Nós terminamos o Livro dos Espíritos, nós tínhamos 97 entrevistados, nós fizemos uma opção. Um companheiro um dia disse assim, vocês não estão chamando os ícones, não é? Você sabe o que é ícones? São os palestrantes principais, de vez em quando a gente chama, mas nós queremos trazer para que as pessoas do movimento espírita conheçam os trabalhadores espíritas que conhecem o espiritismo e não têm chance de ser conhecido, porque não são ícones. 97 entrevistados de norte a sul do Brasil, indicados pelas federativas estaduais e indicados por outras pessoas que conhecem o espiritismo, que vieram fazer o comentário do Livro dos Espíritos, e assim nós estamos fazendo com os outros também. E vamos ter de novo a gravação do Livro dos Médiuns nesse mesmo formato. Vamos continuar com aquela proposta do Jacobson Trovão, que é um trabalho maravilhoso, não é? E vamos fazer também através de entrevista, porque é a área da mediunidade e a área de estudo. A área da mediunidade trata do assunto do Livro dos Médiuns para a prática mediúnica, e a área de estudo estuda o Livro dos Médiuns, não é? Como livro mesmo, não é? Então, nós vamos fazer também com o Livro dos Médiuns em parceria com o Portal do Consolador, que é um grupo ligado à Sueli Caldas Schubert, de Belo Horizonte, né? Minas Gerais. Então, nós vamos observar aqui, não é, que neste capítulo 2 do Maravilhoso, Allan Kardec vai explicar, na sua acepção primitiva e pela sua etimologia, o termo milagre significa coisa extraordinária, coisa admirável de se ver. Mas, como tantas outras, essa palavra se afastou do seu sentido originário. E hoje, por milagre, se entende, segundo a academia, um ato do poder divino, contrário às leis comuns da natureza. Então, seria o próprio Deus contrariando a sua lei. Isso é um milagre. E o Espiritismo vai explicar que milagres não existem. Não há milagres. A religião que se apoia em milagre está apoiada em falsidade, porque não existe milagre.
Porque milagre é derrogação da lei divina e não há derrogação da lei divina. Deus poderia derrogar a sua lei, mas Ele não precisa fazer isso. É nós que não entendemos uma vez mais. E aí vai entrar no método. Do método. Dissemos que o Espiritismo, isso é o capítulo 3, é toda uma ciência, toda uma filosofia. Então o Espiritismo, a ciência filosófica. E Kardec vai completar num outro estudo, de consequências morais. E a moral que os Espíritos ensinam, a Gênese, capítulo 1, item 56. Não é outra senão a do Cristo, porque não há outra melhor. A moral que os Espíritos ensinam é a do Cristo, porque não há outra melhor. Oi, como é que fica o budismo? Fica, ué. Qual o problema? O budismo não fala de Deus. Sabiam disso? Porque o budismo ensina o nirvana e não toca em Deus. Como criador do universo, tem nada disso. Sabiam disso? Então, é interessantíssimo. O budismo fica como fica, porque Buda foi mandado por Jesus, porque Jesus é o governador do planeta, como ele mandou Hermes Trismegisto, Lao Tse, Forri, e todos os reveladores, o próprio Moisés, mandou também depois, foi-se o nome, Maomé também mandou. Todos esses cometeram os seus enganos. O único que não se equivocou foi Jesus, porque é o Cristo. Tudo bem? Mas todos deram a sua contribuição, para que o Consolador estivesse presente em todas as épocas da humanidade, para todos os povos. Mas tudo que eles ensinaram, em essência, é o que está no Evangelho do Cristo. Podem ler e buscar, porque a base do próprio budismo é o bem. Okay? Você não alcança o nirvana se você não estiver pacificado com você mesmo. Muito bem. Então, o Espiritismo, ele diz: quem, pois, seriamente queira conhecê-lo, deve, como primeira condição, dispor-se ao estudo sério e persuadir-se de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido a brincar. O Espiritismo também, já o dissemos, diz respeito a todas as questões que interessam a humanidade, toca em todas as ramas do conhecimento, é uma doutrina completa. Divaldo conta que Joana tinha dito isso para ele, que o Espiritismo toca em todas as ramas do conhecimento. E aí ele foi convidado para falar na universidade, lá em Portugal. E ele foi e fizeram uma pergunta relacionada com a teoria quântica. E ele respondeu lá por inspiração, e depois, quando terminou, ele falou: mas Joana, você disse que o livro dos Espíritos toca em todas as ramas do conhecimento. Ela disse assim, questão 540, ele: tudo se encadeia na natureza, do átomo ao arcanjo que principiou por ser átomo. Vai aprofundar agora para ver. Tudo bem? Responderam como a gente tinha condição de entender na época, mas deixaram ali a semente da teoria quântica. Tudo bem? Então, o Espiritismo também, já o dissemos, né? Ele diz respeito a todas as questões que tocam a humanidade, que são importantes para a humanidade. Bem, ele vai seguir. No Espiritismo, a questão dos espíritos é secundária. Como assim? Mas não trata dos espíritos, afinal de contas, da existência deles? Ele diz: é consecutiva, não constitui o ponto de partida. É preciso entender que Deus existe, Deus é o Criador de tudo, que o universo é dirigido, que Ele tem propósitos, que tudo se encadeia. E aí nós vamos ver onde que entra o Espírito, como consequência desse processo, como um elemento mais dentro desse processo. Tudo bem? Então ele vai colocar que uma pessoa hoje que leia o Espiritismo
e que não tenha nunca contato com os espíritos, em trabalhos mediúnicos, com médium, ele não tem necessidade desse contato, porque ele pode entender a proposta e viver conforme a orientação que recebe. Por isso a questão dos espíritos é secundária. Tudo bem? Apesar de que o espiritismo é a ciência que estuda a existência dos espíritos e as suas relações conosco, os encarnados. Tudo bem? Então, os materialistas incrédulos, por má vontade ou por interesse e má fé, por pusilanimidade, por escrúpulos religiosos, por decepções, eles muitas vezes não aceitam, não querem pensar no assunto, não é? Se acomodam, e muitas vezes, e aí nós temos que examinar o nosso próprio comportamento. O comportamento do indivíduo religioso é um comportamento completamente materialista, voltado para os interesses do campo material. Daí a nossa grande dificuldade. E nós vamos, então, encontrar aqui, não é os insetos, as pessoas que não têm muita convicção, os crentes que são crentes sem saber, são espíritas sem saber que são. Quando encontro que leem, Bezerra de Menezes aconteceu isso. Quando ele teve chance que ele leu o livro dos Espíritos, ele se deparou com tudo aquilo que ele já sabia. Ele tinha convicção que ele sabia tudo aquilo. Para ele foi um passo rapidinho, como um companheiro agnóstico. Fomos convidados a visitar Houston, lá no Texas. Foi em 1994. Primeiro encontro internacional de espiritismo em Miami. Nós falamos lá sobre o ESD. E uma senhora moça, na época, chegou e disse assim, queria lhe convidar para ir ao Texas para falar sobre o espiritismo. Eu disse, a gente pode combinar, não é, para fazer isso? Ela, não, agora. Eu digo, mas como? Não tem condição, nessa viagem eu não tenho como ir. Já tenho a passagem comprada, vou voltar. Ela disse, eu mudo a sua passagem, pago a sua passagem para ir lá e voltar aqui e seguir o seu voo. Eu digo, eu não posso tomar essa decisão sozinho, disse para ela. Tem que falar com a minha mulher. Fui por orelhão, não é? Eu aprendi isso, nunca faça nada sem falar com a sua mulher. E se você é mulher, não faça nada sem falar com o seu marido. Tá bem? É muito interessante isso. Desde que o casal combine bem e um não quer dominar o outro, as coisas funcionam muito bem. Agora, quando um quer dominar o outro, cuidado. Não é? Então, eu pego o orelhão e ligo. Digo para ela, olha, eu não conheço essa senhora, né? É uma senhora moça, disse que ela está fazendo o estudo, o marido dela também, e que eu ficaria hospedado na casa dela e tal, né? Lá, e ela colocaria 60 pessoas num salão de hotel, e não tem centro espírita lá. Ela disse, 60 pessoas num salão de hotel onde não tem centro espírita? Ela disse assim, vai lá. Aí eu voltei e disse para ela, pode fazer as modificações. A minha mulher aprovou. Aí chegamos, ela me recebeu no aeroporto e disse, antes de te levar à minha casa para conhecer o meu marido, eu gostaria de passar numa sorveteria onde um amigo meu está tomando sorvete. Ele tem câncer de garganta, é brasileiro, e eu faço um trabalho voluntário aqui no hospital. O primeiro dia que eu fui lá, me botaram para fazer arquivo. Eu fiz arquivo o dia inteiro. Quando eu terminei, fui na pessoa que tinha me recebido e disse, eu não vim aqui para isso. Para fazer arquivos, vocês podem pagar. Eu quero ser o familiar dos brasileiros que aqui vêm sem família. A mulher olhou para ela e falou, nunca ouvi isso na minha vida, gostaria de ver o que acontece. Ela fez anos esse trabalho. E esse senhor era um deles, professor, historiador. Não é? E aí, quando ela me apresentou, falou o nome dele, eu disse assim, mas eu conheço esse nome. Armando Souto Maior. Falei, eu conheço esse nome. Não é aquele Souto Maior outro não, tá? Aí ele disse assim, olha, provavelmente porque você estudou na escola, o meu livro de história, ou de história do Brasil, história geral. E tinha, lembrei até da capa na hora. Isso aí. Aí conversamos ali, e a Fernanda, então, o convidou para a palestra. E ele parece que gostou da conversa e resolveu ir. Né? Mas ele deixou claro, eu sou agnóstico, não tem problema. Aprendi a adorar os agnósticos. Aí ele se sentou lá, tinha mais de 60 pessoas no salão.
Quando eu abri a boca para falar, era para falar sobre o livro dos Espíritos, saiu toda uma história sobre o Consolador Prometido, até chegar no livro dos Espíritos, que é a concretização do Consolador Prometido. Tudo história, história. O tempo todo história. Aí, quando eu terminei, um rapaz se levantou no meio do público com a Bíblia debaixo do braço. Falei, meu Deus, agora vai ter confusão. E ele disse assim, eu vim aqui para combater o que ia acontecer aqui hoje. Mas o senhor falou com tanto respeito da minha religião, que eu não tenho nada para dizer, só lhe agradecer. E se sentou. Terminou tudo, fizeram um monte de perguntas e tal. Fomos fazer um jantar na casa de uma das pessoas, né, do centro. E ele foi convidado, o Armando. Bom, chegamos lá, coincidência, sentamos próximo um do outro. E ele começou, me fez uma pergunta. Eu lembrava, hoje eu já não lembro mais nem da primeira pergunta que ele fez. Mas eu não... Quando terminou a conversa com ele, é como se eu estivesse saindo de um... Eu tinha dormido, eu não lembro de nada do que foi conversado. E aí, a senhora, depois que terminou tudo, foi levá-lo para o hotel onde ele estava hospedado. E a Fernanda tinha dado para ela um livro dos Espíritos, que ela tinha botado. Ela botava tudo atrás do carro dela, né? Tudo ela botava no banco de trás, essa senhora. Tinha mania de botar. O carro de trás dela, o banco de trás parecia um depósito. E aí ele diz assim, se eu tivesse esse livro dos Espíritos na minha mão, eu ia ler hoje. Isso já era meia-noite, né? Aí ela disse assim, é por isso não, a Fernanda me deu um livro dos Espíritos, pegou e deu para ele. Ele passou a noite lendo. Voltou para Recife, criou um jornal e criou uma instituição espírita, Centro Espírita, criou uma obra de assistência. E aí os alunos dele vinham, ele orientava mestrados, ele orientava os alunos a pesquisar sobre a história do Espiritismo. Ele está desencarnado, ele escreveu a história numa página central do jornal e publicou desse nosso encontro. Então nós fomos lá por quê? Foi para falar para 60 pessoas? Ou foi para falar para aquele rapaz protestante e para ele? Vê que interessante como são as coisas? E aí então nós vamos ver que os crentes, não é, para finalizar aqui, que trata do método, são vários, o tipo de crente espírita. Creem pura e simplesmente nas manifestações. O espiritismo é algo científico ou de manifestação e fica por isso mesmo. O segundo, veem mais do que fatos, compreendem-lhe a parte filosófica, até admiram a moral que é decorrente da filosofia espírita, mas não praticam. São os espíritas imperfeitos. Vem o terceiro, os que não se contentam com admirar a moral espírita, que a praticam e lhe aceitam todas as consequências. São os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. A denominação é de Kardec, porque o verdadeiro espírito e o verdadeiro cristão são a mesma pessoa. Por isso tem muito cristão que é espírita e não sabe ainda. Porque se ele vive o cristianismo, ele vive o que o espiritismo traz, porque o espiritismo revivesse o cristianismo na sua pureza primitiva. Por isso o espiritismo não tem que se impor para ninguém, não precisa convencer os outros. Deixa a pessoa se encontrar. Quando ela se encontrar, ela é espírita, sem saber. Tudo bem para todo mundo? Para vocês que vieram do protestantismo, para quem veio do catolicismo, não é o que acontece? Quando a gente lê, começa a se esclarecer, a gente vê que não tem como não ser espírita. Aí um dia, esse tio que eu falei, logo no comecinho, ele era fanático do catolicismo. Quando a família toda se tornou espírita, ele virou fanático do espiritismo. Passado um tempo, o filho dele teve uns problemas pessoais e se tornou protestante. E o tio, então, acabou seguindo o filho e se tornou fanático do protestantismo. Um dia eu estava conversando, nós fomos visitar, e ele estava com o papai junto e tal, e ele, então, num dado momento, disse assim, falando do sangue do Cristo que nos salva e tal, disse, quando eu era espírita, e o papai, perdão, meu irmão, você é mais velho, eu não tenho o direito de lhe interromper, que eu tenho muito respeito por você, mas eu tenho que lhe interromper. Quando você foi espírita, não, porque você nunca foi. Porque se alguém for espírito um dia, nunca deixará de ser. E ele deu um sorrisinho e continuou falando a história do sangue do Cristo que nos salva. Já examinaram essa questão da sangue do Cristo? Se tem algum sentido isso nos salvar?
ficou muito mais caracterizado em João Batista, não é? Porque havia aquela questão de sacrificar a pombinha, sacrificar um bode, sacrificar um boi. Quanto mais rico, maior era o animal, não é? Para sacrificar. E vem João Batista, leva o povo para a beira do Rio Jordão, faz-se confessar de público para assumir um compromisso de mudança. E quando a pessoa assume esse compromisso, então simbolicamente mergulha como se estivesse lavando, não é? Os enganos do passado. Era esse o batismo. E ele diz: eu batizo com água, chegará aquele que batizará com fogo. Qual é o fogo do batismo? Paulo recebe 2 discípulos de João. Está conversando e pergunta a eles: recebeste o Espírito Santo quando fostes batizados? E eles dizem assim, que não sabiam o que era o Espírito Santo. Então Paulo os batiza, e eles recebem o Espírito Santo na hora. Esse é o batismo do fogo, é a mediunidade, gente. É isso mesmo. Extrai o Espírito da letra para ver. Tudo bem? Então, nós vemos que há ainda o 4º tipo de espírito, é o exaltado. É aquele que quer convencer todo mundo, que fala com entusiasmo e acaba atrapalhando, né? Que comete enganos e tal. Kardec conviveu com alguns desses, né? O senhor Carlotti era um desses, que ele escreve lá na Obras Póstumas, né? Então, nós vamos só fazer para vocês uma citação do último capítulo, que é dos sistemas. Leiam, por favor, só para se informar. Kardec vai falar dos vários sistemas que existiu na época. Sistema de negação, nega que o espírito existe. Sistema do charlatanismo, tudo é charlatanismo, charlatães os que recebem os espíritos. Sistema da loucura, são todos loucos. Sistema da alucinação. Quem fala que recebe espíritos é alucinado, quem vê espírito é alucinado. Sistema do músculo estalante, do senhor de Lamballe, né? Que Kardec descreve lá na Revista Espírita, e que ele dizia que ele tinha um músculo aqui no joelho, aqui por aqui, o falso perônio, um negócio assim, sei lá o quê, que estalava. Então ele conseguia fazer estalar à vontade. Ele dizia que o barulho que era provocado nos móveis era com isso. Então Kardec pergunta: como é que está estalando na mesa? Ainda se explica, está ali encostado na mesa e estala. Agora, como é que estala lá na parede, onde não está encostado o médium? Que estala lá no teto, que estala para tudo quanto é lado. Que jeito que esse músculo está estalando para todos os lados? Não é? Não faz sentido. O sistema das causas físicas. Tudo tem origem no campo físico. A gente é que inventa o espírito. Sistema do reflexo. Tudo é reflexo do próprio médium, não é? Ou das pessoas que estão presentes. Sistema da alma coletiva, uma derivação. A alma coletiva. A gente diz que quem criou a alma coletiva foi... é um discípulo de Freud. Eu esqueci o nome dele. Jung. Jung que teria criado, não é? Essa ideia da alma coletiva. Ou seja, o sistema do conhecimento que está espalhado no universo e cada um vai beber com a sua mente dali. Não é que não exista isso, tá? Mas isso não explica tudo. Muito bem. Sistema sonambúlico. Todo mundo entra no sonambulismo e fala do próprio espírito, ele mesmo que está falando. Sistema pessimista, diabólico ou demoníaco, é só o diabo que se comunica. Sistema otimista, é só o Espírito Santo que se comunica. Sistema unispírito ou monoespírito, é só um espírito que vem, não é? E aí dá o nome do Cristo. Aí, sistema unispírita ou monoespírita. Sistema da alma material. A alma é material, não tem nada de espiritual. Então, com isso, a gente termina essa primeira parte. E amanhã, então, nós entramos nas questões das consequências disso tudo aqui. Inclusive com a participação de vocês. Sabemos que tem 2 microfones para, né, passar o microfone para vocês. E para falar, se for necessário, vem aqui na frente, mas tem que ser pontual. Se preparem, porque se alguém começar a falar, eu vou dizer da seguinte forma, já vou antecipar.
Gente, hoje eu sou palestrante e não estou falando todo o tempo. Então, eu vou pedir que você também não fale todo o tempo, por favor, porque não dá tempo. Tá bem? Então, quem quiser falar, fale bem reduzidamente mesmo, não é? Para que a gente se atenta às perguntas e à continuidade de tudo isso que Kardec colocou nessa primeira parte que a gente vai desenvolver amanhã na prática. Como é que a gente coloca essas coisas na prática? Como é que a gente vive essa primeira parte do livro dos médiuns? Tudo bem para todo mundo? Muito obrigado, então, Séries, com vocês. Tá? Vou encerrar. Não esqueçam dos livros. Bom, gente, gostaríamos de agradecer mais uma vez a presença de todos, informar que o pessoal que está mais aí atrás está sofrendo bastante, porque está bem calor lá atrás, o ar-condicionado ali não está funcionando, mas aqui na frente, amanhã, tem vários lugares que daria para acomodar pelo menos umas 10 pessoas. Então, amanhã, quando chegar e tiver cheio, olhem que tem lugares para poder se acomodar. Enfatizar que a proposta é que vocês participem os 4 encontros, 4 trimestres, e, evidentemente, hoje a primeira parte, que amanhã vocês possam estar comparecendo também, porque vai ser um momento mais dinâmico. E, acima de tudo, amanhã a gente tem um momento de confraternização. Nós começamos às 15 horas, vamos até às 16. Das 16 às 16h30, a gente tem um coffee break. E depois, o Campete ele vai encerrar com essa parte interativa de perguntas e respostas. Já temos o nosso palestrante do próximo trimestre, vai ser no final de abril. Aqui está o banner. Campete fez a introdução e a primeira parte. E o Gustavo é um grande estudioso de Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais. Ele vai começar a partir da questão primeira até a 10ª. Depois nós temos, em setembro, o Orson Peter Carrara, que vai dar continuidade. E em novembro nós ainda não temos. Estamos aí buscando, né, um palestrante que possa encerrar com bastante propriedade esse nosso projeto, esse nosso estudo de O Livro dos Médiuns. Aqui a gente tem o Livro dos Médiuns a R$10. Aqueles que desejarem comprar, pode ser em dinheiro, as meninas estão lá na frente, elas recebem. Pode ser Pix também. Aqui tem o Pix para poder vocês mandarem o Pix e mostrarem para ela o comprovante. E, por favor, apreciem os livros que o Carlos trouxe, especialmente esse da autoria dele, que fala sobre o trabalho mediúnico. E a gente faz qualquer negócio, vocês sabem, né? Eu espero para 13º, um terço de férias, parcelo. Com a gente não tem problema nenhum. O que eu quero é vender os livros. O Campete não pode levar a bagagem de volta, né, Campete? Então, ele vai estar ali autografando para aqueles que desejarem comprar hoje. E amanhã também a gente continuará com as vendas. Vamos fazer o encerramento com a nossa prece? Senhor, nosso Deus, Pai de amor, de bondade, de misericórdia, Jesus, nosso Mestre, luz que ilumina os nossos caminhos. Nós te agradecemos com muito amor no coração, com muita gratidão, por esses momentos que aqui estivemos juntos, ouvindo as palavras do Campete, esclarecendo sobre a mediunidade, mostrando sobre a responsabilidade moral que as casas espíritas, médiuns e dialogadores devem ter na prática da mediunidade. São momentos preciosos, são momentos que a gente deve agradecer.
E para aqueles que deixaram seus lares, talvez alguma outra atividade, algum evento, estão aqui, muitos passando calor, é também uma dádiva muito grande, porque é a escolha, é a nossa responsabilidade para com a doutrina, é a nossa responsabilidade para com os ensinos dos Espíritos. Então, por tudo isso, Deus Pai, nós te agradecemos pelo dom da vida, nós te agradecemos pela natureza, nós te agradecemos por podermos ouvir, falar, andar. Te agradecemos também por essa casa abençoada que nos acolhe e que nos proporciona momentos de integração, momentos de aprendizado. E que a gente possa ir para os nossos lares com essa certeza, com essa responsabilidade de termos disciplina para com os estudos das obras básicas. Hoje a gente está falando de O Livro dos Médiuns, mas não podemos esquecer das outras obras que constituem o Pentateuco kardeciano. E encerrando com aquilo que Alcione nos deixou, que é importante conhecer o Evangelho, sim, meditar o Evangelho, sim, mas, acima de tudo, é importante que a gente possa viver os ensinamentos do Cristo. Que Deus nos ampare, que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Um beijo no coração de cada um de vocês, vão em paz, e aguardo todos amanhã, se Deus quiser. A partir das 14 horas nós estaremos aqui.